eu sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiros, pós-faceiras e pós-faceires. Esse é o último episódio da segunda temporada do Pós-Fácil. Se você ouviu o episódio da semana passada, a gente mentiu. A Stephanie disse que teria 2, mas não vai ter. E Errei! Não, é que a gente mudou de ideia. Workaholic é assim, né? Fica prometendo coisa que não pode cumprir. E vamos falar nesse episódio sobre livros que provocaram mudanças práticas em nossas vidas. Pois é, muito difícil esse tema. Sofri. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou uma pessoa muito especial pra gente, que é a nossa amiga e jornalista Luciana Correia, que está aqui do meu lado, muito tímida. Mas seja bem-vinda ao Pós-Fácil, Lu, e se apresente aí, que essa é a dinâmica, né? A pessoa tem que se apresentar. Ai, gente, oi. Primeiro, assim, eu tô muito impactada com essa informação de que é o último episódio da segunda temporada. Eu não sabia. Você está fechando a temporada. E se eu já tava nervosa, agora eu tô apavorada. Porque talvez a pessoa, poxa, é o último, vou ouvir. E aí é comigo, entendeu? Que não tenho muito a agregar nesse sentido. Aí eu tô, assim, apavorada de talvez ser essa experiência. Quando começa a terceira temporada? Julho. Ah, tá bom, não vai demorar tanto, Vem gente. aí. Então, se você não gostar desse, por minha causa, logo vem a terceira temporada. Ou assiste os outros. E vai ter spoiler sobre ela no final desse episódio. Ah, então... Sim, é bom que a gente vai aprendendo as pessoas a escutar. É, spoiler. Bom, eu sou a Luciana. Moro aqui em Floripa também, sou jornalista. Conheci as meninas porque a gente trabalhou no mesmo grupo de comunicação. Eu trabalhei muitos anos com telejornalismo. E faz um ano e meio mais ou menos que eu meio que mudei. E agora eu trabalho com internet, assim, não trabalho com internet, não sou influenciadora. Não, Mas... trabalho com esse negócio de internet. É mais ou menos isso que aconteceu com a minha vida, saindo da TV, que é praticamente um dinossauro, e indo pra internet, né? Trabalho numa produtora de audiovisual focada em conteúdos pra internet, que é a Dia Studio. Siga, inclusive. Merchan. Já fiz merchan. Jequiti. E é isso, eu acho, assim, fiquei muito feliz de ser convidada, muito, muito honrada, mas assim, cagada de medo, né? Porque eu acho que eu não tô à altura dos outros convidados, mas tudo bem. Tá sim. E sem falar que a gente fez uma temporada inteira só nós duas, então tá muito Nossa, meu Deus. Se a pessoa tá ouvindo até hoje, porra, manda um e-mail pra gente. Por que você tá ouvindo até hoje, a gente? Ai, meu Deus. Bom, desde o início dessa temporada, com amigas e amigos, a gente queria convidar a Luciana. Até porque a gente sabe que você gosta muito de assuntos que a gente já falou, tipo Helena Ferrante. Ai, gente, poxa vida, eu vou ter que tocar no nome dela hoje. Vamos tocar. Estamos aí sempre. A gente tá aqui pra né? falar de Lenita. É uma Ferranter de carteirinha, assim como nós. Inclusive, se vocês não ouviram, é o primeiro episódio dessa temporada 2, foi sobre a Ferrante, com a Ângela Prestes, que é nossa amiga, jornalista, designer e fez a identidade visual do Pós-Fácil. Eu ouvi e foi maravilhoso. Minha Maravilhoso. funcionária. A Carol é chefe dela. Vê, né? Por isso que ela fez a identidade visual. Não, mentira. Mentira, gente. E a gente também teve um extra com a Gabi Duarte, né? Que foi sobre a visita dela em Anápolis. Maravilhosa. Anápolis, parece que eu tô falando de Anápolis e Goiás, né? Parece. A cidade de Nápoles, na Itália. Que é chique esse episódio, pelo amor de Deus. Não Bom, é Pantanal. Ai, é que eu tô muito pantaneira. Ai, como ela tá pantaneira. E aí, como a gente queria muito convidar a Luciana, mas a gente não tinha certeza sobre o que você andava lendo. E eu também não tinha mais criatividade pra pensar em novos temas. Eu fiz o quê? Terceirizei a responsabilidade, cheguei pra Lu e falei sobre o que tu quer falar. Fala aí pra gente. E deu nisso, né? Essa Então, coisa. assim, né? Ela escolheu um tema que a gente achou muito interessante, que é isso, sobre livros que provocaram mudanças práticas na nossa vida. Talvez a gente se exponha demais nesse episódio. Talvez. A gente tá bebendo? Tá. Também. Pode dar ruim? Sim. Pode acontecer, mas a gente acha que vai ser legal. Então, assim, já que você deu a ideia, gata, você começa. O que você trouxe pra roda aí pra nós? Gente, Ai, primeiro eu quero dizer que eu fiquei pensando, poxa vida, do que eu vou falar? Porque, assim, eu gosto muito de ler.
Também, mas eu tenho total noção que eu não tô, assim, no ritmo e no nível das gurias aqui. Eu sei disso. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou... O que eu vou propor, né? Até porque eu já ouvi alguns que, assim, falaram sobre coisas que eu gosto, entendeu? Então, tipo, poderia ser sobre aquilo, então como não repetir? Aí eu não sei, tive uma iluminação e fiquei pensando em alguns momentos da minha vida, coisas que aconteceram muito a partir dos livros. É claro que eu acho que, assim, todo livro que a gente lê, a não ser que ele seja muito ruim, de alguma forma ele vai mexer com a gente, né? Ele atravessa, né? E deixa alguma coisa ali. Às vezes muda, né, coisas, enfim. Mas alguns, talvez, eles provoquem mudanças, assim, literalmente você fez alguma coisa porque você leu aquele livro, assim. E foi isso que me veio na cabeça. Aí eu lembrei de 3 momentos. O primeiro, assim, bonitinho, que eu acho que tem a ver com o que eu escolhi pra vida, tem a ver com jornalismo, porque é o livro Dos Abraços, do Galeano, que é um livro que eu tive que ler na faculdade, né? Me obrigaram a ler na faculdade, e ainda bem, assim, porque eu realmente não tive uma adolescência de muita leitura. Quando eu era criança, eu lia o Gibi da Mônica e amava, mas eu não ficava lendo muito, assim, a coleção Vagalume toda. Não era essa pessoa, não tive essa relação. Talvez até um pouco alienada, talvez. Mas eu já sou velha, né, gente? Era outra geração, assim. E aí, na faculdade, tive que ler esse livro. E eu fiquei absolutamente encantada, assim. Muito encantada com ele. E assim, né? Poxa, é um livro muito fácil de ler, porque são contos e crônicas, às vezes, muito curtinhos, de meia página. Mas todos, assim, muito, muito, muito profundos. E bem escritos, e eu fiquei absolutamente apaixonada pensando, meu Deus, eu queria muito conseguir escrever assim. Claro que não consegui, né? Nunca na vida eu escrevia daquele jeito. Mas ele, eu acho que muito me fez querer escrever. Eu ainda naquele início de faculdade, de não saber o que fazer, o que eu gostava mais na faculdade. E eu acho que o texto foi uma das coisas que mais, assim... Enfim, uma revelação pra mim. Então, assim, como que eu vou escrever? O que eu quero que as pessoas sintam quando eu escreva? Qualquer coisa que seja. Eu queria que as pessoas sentissem um pouco daquilo que eu senti lendo aquele livro, sabe? E aí eu acho que eu me dediquei mais a pensar de que forma... E me colocar e fazer as pessoas... Ou emoção, ou raiva, ou indignação. E quando eu sentia isso, colocar isso nas coisas que eu podia escrever. Pra poder... chegar minimamente perto daquilo que eu sentia lendo aquele livro, assim. Então eu acho que aquele livro foi muito importante pra isso. Não que a minha carreira, né, eu nunca escrevi, nunca trabalhei, por exemplo, em jornalismo impresso, que é algo muito ligado ao texto. Mas mesmo assim, trabalhando na TV, ou mesmo na minha vida, que seja na minha rede social, assim, às vezes a gente quer escrever, e eu sempre penso muito nisso, assim, em como que aquele texto não passa totalmente batido pela pessoa, sabe? Como o Galeano faria? A pessoa pensa na ideia, como será que o Galeano contaria essa história? Como que ele falaria sobre isso pra fazer a pessoa pelo menos dar um suspiro, assim, né? E aí eu até tava falando pra Stephanie que daí, quando eu pensei nisso, eu pensei, nossa, faz muitos anos que eu li esse livro, vou rever. E comecei a ler ele de novo agora. E aí eu encontrei um trecho que eu até tenho ele aqui. Será que posso ler ele? Claro! Que é só um parágrafo mesmo. Eu separei uma aqui desse livro pra ler também. Será que vai ser o mesmo? Qual que é o teu? O que eu gosto desse livro aí do Galeano é O Desafio. Tá, mas vocês duas iam falar sobre o mesmo? Não, é que ela tinha me contado antes que ela ia falar sobre ele. Eu lembrei que eu adoro esse Eu fui buscar a pizza e as duas ficaram aqui de conversa. A gente se programou. Na verdade, tem vários que eu gosto, mas aqui o parágrafo é esse Celebração da Voz Humana 2. Que é muito, muito, muito bonito, que fala... eu vou ler então, porque ele é curtinho. Tá. Tinham as mãos amarradas ou algemadas, e ainda assim os dedos dançavam, voavam, desenhavam palavras. Os presos estavam encapuzados, mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisa, alguma coisinha por baixo. E embora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. Pínio Angerfeld me ensinou o alfabeto dos dedos que aprendeu na prisão sem professor. Alguns tinham caligrafia ruim, me disse, outros tinham letra de artista. A ditadura uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém. Nas cadeias e quartéis e no país inteiro, a comunicação era delito.
Alguns presos passaram mais de 10 anos enterrados em calabouços solitários do tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes, além do ruído das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernandes Rio Dobro e Maurício Rosenkopf, condenados a essa solidão, salvaram-se porque conseguiam conversar com batidinhas na parede. Assim contavam sonhos e lembranças, amores e desamores. Discutiam, se abraçavam, brigavam, compartilhavam certezas e belezas, e também dúvidas e culpas e perguntas que não têm resposta. E aí vem o meu parágrafo preferido. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais. Ai, o cara vai tomando cu. Essa história é contada no filme Uma Noite de 12 Anos, né? Tá ligado? Que conta a história da prisão do Mujica, do Rui Dobro e do Maurício Rosenkopf. Eu ainda não li esse... O filme Eu não assisti esse filme, mas... é uruguaio e ele conta a história da prisão deles durante a ditadura no Uruguai. Sim. E aí é legal que o Pepe Mujica, que ficou mais famoso ali dos três, né? Foi presidente do Uruguai e tal. Ele é um personagem secundário, assim, do filme, né? Então, os que mais aparecem são o Rosenkopf e o Rui Dobro. E aí conta como eles descobriram essa maneira de se comunicar dando batidinhas na parede, assim. E eles contavam histórias inteiras um pro outro, assim. É muito louco, assim. É. Eu não lembrava que tinha isso no livro dos abraços. Nossa, é muito bonito, eu acho muito forte, assim, né? E, enfim, é muito tocante pra mim, assim. E eu acho que agora, relendo isso e ouvindo e lendo de novo, eu sinto a mesma coisa, assim, sabe? Essa mesma coisa de que foda que é conseguir, né? Fazer uma pessoa suspirar depois de ouvir ou ler alguma coisa, assim. Acho. E o texto que eu gosto desse livro é bem curtinho, ele tem 6 linhas. É uma crônica de 6 linhas. Se chama O Desafio e também é sobre a ditadura no Uruguai. E fala assim: não conseguiram nos transformar em eles, escreveu Micacho El Cadre. Eram os últimos tempos das ditaduras militares na Argentina e no Uruguai. Tínhamos comido medo no café da manhã, medo no almoço e no jantar, medo. Mas não tinham conseguido nos transformar em eles. Nossa. E aí eu me arrepio Eu também. toda, Nossa. porque assim, eu lembro que... Assim, eu penso nesse momento que a gente tá vivendo, assim, na história do Brasil, que eu acho que esse é o nosso grande desafio mesmo, assim, a gente não se transformar em eles, né? É, exato. E eu acho bem comovente, assim, eu até postei esse texto nas minhas redes sociais ali, tipo, quando deu 2 anos do governo desse cara aí. Porque muito pensando nisso, assim, tipo, como é que a gente faz pra não cair no mesmo discurso de ódio? Como é que a gente faz pra não responder ódio com ódio, pra não responder mentira com mentira, pra não, sabe, não cair pra não virar os caras, assim, né? E porque às vezes a gente pode virar, né, cara? Porque é tanta raiva que a gente sente, assim, né? E isso no caso nosso, que trabalha, enfim, com texto, com escrita, é muito isso, assim, né? Como que tu tá falando agora desse caos todo, a gente cansa, né? A gente cansa de ficar falando, de ouvir, de ler, mas assim, não dá, né, pra não falar. Então é isso, assim, a gente sempre tem alguma coisa pra falar e a gente tem que continuar falando, que eu acho que pelo menos é isso, assim, a gente tem que continuar erguendo a voz e falando pra quem estiver ouvindo, assim, mas é muito poderoso. Eu acredito muito no poder da palavra. Parecia agora que eu tô palavra pesquisando. tem poder. Mas não é essa a palavra. É a palavra mesmo, Já todas. diria o Tim Maia, leia o livro. Enfim. Muito bom, gostamos da indicação. O que mais? Falou que tem 3? É pra falar as 3 já? Claro. Já, Tá. claro. Daí eu caí na coisa da exposição, que foi, vou trazer Agora é o momento que você tá esperando. O arquivo confidencial da... Eu vou, quem sabe, ganhar as pessoas pela identificação. Essa é... Porque mas quem é que não se humilhou na vida? Mas como Todo é que você acha que a mundo gente tem pós-faceios? Por causa da identificação. Então, teve uma fase da minha vida, faz bastante tempo isso, porque eu tinha recém me mudado pra cá, então faz mais de 10 anos, que... Isso, bota no tempo, põe a culpa Isso, era na jovem, juventude. né? Eu era muito... Faz muito tempo. Eu era muito Era jovem, muito eu só tinha jovem. 26 anos. Isso, eu não sabia bem o que eu tava fazendo. Eu morava no interior. No interior, eu morava em Joinville, era só uma menina do interior. E eu namorei um tempo lá, um bom tempo, uns 3 anos e pouco, e terminei o namoro porque, enfim,
fui muito traída, humilhada e feita de trouxa. Meu Deus! Como assim? Ah, muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. Isso que eu descobri, eu acho que poucas, hein? Com certeza. Eu não tenho isso é dúvida de que triste, foram muitas mais, assim. Muitas mais. E aí, beleza. Vim pra cá, me mudei. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Até aí tudo certo, Traída. né? Aí eu vim pra cá, tá, beleza, me mudei, tava meio deprê e tudo. E aí um amigo falou, eu vou te indicar um livro aí, um livro pra tu te distrair. É um livro nem... Gente, não é grande coisa da literatura. Sabe aquele Um Dia que virou filme com a Anne Hathaway? Ah, sim, meu Deus, eu tenho esse livro. É uma tragédia esse livro. Gente, esse livro. Ai, meu Deus, eu chorei muito com esse livro. Então, foi por causa desse livro. Eu tenho ele aqui. E desse choro que eu chorei também muito, porque vai dizer, tu não termina esse livro pensando, meu Deus, eu Minha preciso vida tá viver. acabando. Exato. Eu preciso Verdade, fazer gente. tudo, porque assim. O que acontece no livro? Não, não pode contar. Não pode contar, mas Não, assim, contar o o livro final, o que, só que é? o Um dia história. porque ele conta a história de dois amigos, então ele conta a história Um casal. ao longo de vários anos. Eles são amigos, mas eles são um casal, mas eles um são homem e amigos. uma Então, mulher. tipo, todo mesmo dia, ao longo de vários anos, na vida desses dois, que tem encontros e desencontros. E aí, no final, acontece uma grande coisa, que é a grande coisa desse livro. Que fez a Carol chorar e me fez chorar também. Piada, gente. Então, ele tem um livro com a Anne Hathaway, virou um filme com a Anne Hathaway e um outro rapaz que eu não lembro o nome. E... Aí eu vou ver pra chorar, que às vezes eu gosto de ver um filme pra chorar. Cara, tu vai chorar. Stephanie, tu vai chorar muito. É que assim, E o livro, meu Deus do céu, gente. Vou esperar um dia que eu tiver com vontade de chorar e eu vejo. Sério, assim, eu chorei muito com esse livro. Porque... tu também tava ultrapassando um momento difícil, me fala. Assim, é que assim, né? Eu tenho uns livros que eu leio eventualmente, assim, tipo... esse livro é leve, né? Isso. Vou ler. Foi assim. Exato, mas foi isso que aconteceu. Foi assim, esse livro é leve, virou filme, né? Não tinha visto o filme ainda. Falei, vou comprar esse livro, né? Aí, beleza, comecei a ler, achei ele bom, assim, não, é um livro bom. Aí, quando acontece o que acontece, assim, que é meio que um choque, assim, de realidade, porque é muito possível, né? Por exemplo, o que acontece, tá, Stephanie? Assim, eles são amigos, mas eles se conhecem. E a guria é sempre meio apaixonada pelo cara, mas o cara é uma porra louca, não quer saber nada nunca, com né? nada. Eles se conhecem ficando, inclusive. E aí depois acabam No virando dia da amigos. formatura. E aí eles ficam amigos, ficam muito amigos, assim, muito amigos. E aí acho que o dia que eles se conheceram, eles sempre se ligam ou se encontram. E a vida vai passando, ele casa, ela namora e tal. Ele tem filho, uma filha, eu acho. E só que assim, ele estraga a vida dele inteira, assim, é um cara muito ferrado, assim. E ela tenta ser escritora, né? Ela quer ser escritora. Ela vai morar em Paris, ela vai lá e tal, vai viver a vida dele e tal, dela. E aí tem um momento que eles decidem fazer alguma coisa que eu não vou contar aqui, mas que muda tudo, né? E aí tu pensa, beleza, agora tá tudo no rumo, as coisas estão indo. E acontece uma coisa muito, 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 muito triste. Muito triste. E é muito real, porque é isso, né? Tu tá vivendo tua vida ali e tu não pensa que... Exato, que pode tudo mudar assim, né? Muito num segundo, assim. E é injusto, né? É muito injusto, exato. Meu Deus, gente, eu vou ter que chegar em casa e ver um Não, eu filme vou te hoje. emprestar esse livro aí. Eu não vou ler. É muito longo. O filme resolve mais rápido, com certeza. Nossa, mas esse livro... Não, eu confesso também, olha... pra Não, mim ele é foi- muito envolvente, né? E engraçado, porque eu também li o livro, só depois merece até ver. fui descobrir que tinha um filme. E quando eu assisti o filme, era a mesma coisa que eu tinha imaginado na minha cabeça, exatamente a mesma Ah, é? coisa, assim, sabe? O filme, então o livro, ele é realmente muito poderoso nessa descrição de você conseguir visualizar aquilo que aconteceu. E daí você reagiu. Botou um E cropped. aí, antes tivesse voltado o cropped e reagir, eu fui pro oposto do reagir, na verdade. Fundo do Foi poço. uma ação, daí mas tu o que pensou eu fiz? assim, a minha vida vai acabar, eu preciso voltar pra ele. Foi isso que aconteceu. Não, sabia. Luciana! Mas isso que Foi. acontece, isso que é vida Foi isso que real. aconteceu. Eu sei, eu já estive nesse lugar, amiga. Foi isso que aconteceu, gente. Eu, terminei aquele livro, literalmente, juro por Deus, eu me lembro até hoje. Eu fechei aquele livro e pensei, caralho, e se acontecer com isso comigo amanhã? Não, esse negócio tá mal resolvido. Não, eu vou voltar, Dani-se, não quero nem saber, eu vou voltar. Não interessa o que aconteceu, eu vou voltar. E voltei.
Óbvio que foi Então, uma... mulheres, não leiam esse livro. Se estiverem Não, vulneráveis... não. Assim, ó, se você... É que assim, eu reconheço assim, porque o que ele faz, né? O cara é horrível, tá? Hoje a gente tem uma consciência assim, pô, esse É que cara é era um jovem, lixo. ela era Eu era jovem, Esse eu não cara tinha é um toda essa minha lixo. consciência. Mas tu fica assim pensando, poxa, sabe aquela pessoa assim que Merece vai uma ali, chance. tu vai ali, aí tu gosta muito dessa pessoa, tu Nossa. pensa assim, tu sabe, né? Você já me viu nessa situação, né? Eu já vi Tu você, gosta já da vi eu, pessoa, já vi e aí tu pensa assim, essa pessoa vai cair na realidade Aham. que ela me ama. E assim, Ela ó, me ama. ele é um cara muito legal, todo mundo gosta dele, mas ele não serve pra ela, porque enfim, ele não é que não serve pra ela, mas ele aprontou as deles e tal. E na minha era assim, tipo, eu aprontou horrores comigo, mas nossa, todo mundo gostava dele, ele é um cara muito legal, nossa, vai dar, sabe? Agora vai. Agora vai funcionar. Eu achei que ia fazer uma barulheira. Até o gato veio tirar essa satisfação. Ele tá indignado. Eu achei que ia dar uma barulheira, porque Porra, é essa? tá gordinho, meu gato. E é óbvio que não deu certo, né, gente? É claro que... Ainda bem, né? Que, tipo, na verdade eu não lamento ter terminado de novo, porque graças a Deus, hoje na minha vida, inclusive, amor, te amo. Grande beijo, Royal. É, imagina, graças a Deus, hoje estou onde estou. Mas eu não deveria nem ter voltado, esse é o ponto. Mas tudo bem. Quem nunca, né? Quem nunca se gente. colocou nessa situação? E eu, olha, não é que eu vou... O livro realmente, ele é muito envolvente, nunca vou colocar a culpa no livro, mas assim... Juro por Deus, gente, se eu não tivesse lido aquele livro, eu diria eu não teria voltado. Ah, mas agora eu vou problematizar que esse livro realmente ela é a romantização da pessoa errada. Claro, porque ele, pô... Ele fala assim, pô, essa pessoa ele tem um. No fundo, sabe aquele cara esses vezes aí? No fundo, ela vai te atacar, não pega ali embaixo. Não ataca. No fundo, essa pessoa é boa. É, Ele vai chegar um dia que ele vai pensar assim, eu também sou apaixonado por ela. não, com certeza, é isso aí, É. isso aí. Foi isso que aconteceu. Mas eu assim, ó, gente, é um livro bom, tá? É, se você estiver tranquila, não estiver vulnerável. Meu Deus do Deus céu. do céu. Não, e ele tá de boaça ali. Tadinho. Ele foi comer, vocês viram, né? É, O meu gato tá gigante. Então, assim, você é mulher jovem que tá num momento de vulnerabilidade, É. melhor espera um pouco. principalmente se tiver alguma relação aí com algum Boy lixo. boy lixo, não. Segura pra ler depois, ou assistir depois. Tenta ficar um pouco mais forte, porque ele pode te induzir a tomar atitude. Sabe aquela coisa, a vida é uma só? Tamo aqui sem fazer nada mesmo? Ele é isso, essa amiga. Sabe, todo mundo tem um amigo que na hora que tu tá ali pra fazer merda, tu diz será? E a pessoa diz, ai, a vida é uma só, vai. Porque não é com ela. Exato! Mas o livro teve esse efeito sobre mim. A vida é uma só, literalmente. Vai lá e faz o que tu quer fazer. Mas não é assim. Eu não raciocinei e fiz. Mas beleza, acabou no final, deu tudo certo. É. Mas foi por causa do livro, gente. Foi por causa do livro mesmo. Ele mudou a podemos minha negar. vida nesse momento ali. Ele me deu um empurrãozinho Desvio. pro lado, assim. Mas depois... Ok. E o terceiro? Tem E o mais terceiro? disposição? Não, acho que o terceiro ele é até mais não polêmico, mas ele é de um tema, assim, cabeçudo. Ai, meu Deus, porque eu vou ter Olha que... aí, ó. A Marina Mels indicando É, o Nelson Nelson Rodrigues Rodrigues no Dia no da Mulher. Dia da Mulher. Isso. Não é isso. É só porque assim, eu não tenho filhos, né, gente? E eu agora vou ser obrigada a evocar a nossa maravilhosa Helena Ferrante. E eu acho que eu tenho 37 anos, e talvez o fato de eu não ter filho hoje se deve muito a Helena Ferrante. Alô, Helena Ferrante. Você está nos desencorajando. Ai, gente, não, ela é maravilhosa, mas é porque ela de fato me fez refletir e ela me balançou. O primeiro livro que eu li dela foi A Filha Perdida, antes de Meu ler Deus. a tetralogia. E meu Deus, faz o quê? Eu acho que uns 6 anos e pouco, assim, que eu li. E eu, com certeza, ele mexeu ali na minha cabeça, do tipo... Né, enfim, aquela maneira como a Leda, a relação dela com a maternidade de uma maneira honesta, brutal, assim, e honesta, me fez pensar em coisas que eu nunca tinha pensado antes muito, assim. Claro, sabia que era perrengue, sabia que era difícil, mas ali tocou em lugares muito específicos, assim, sobre o que significa... Talvez o que significaria pra mim, né? Falando da minha experiência, óbvio. Gente, eu adoro crianças. E sempre quero que as pessoas tenham filhos, porque eu adoro crianças. Mas pra mim, não... Eu pensei, eu não sei se eu quero estar nesse lugar, eu não sei. E foi muito a partir do livro dela. E depois alguns outros, mas mais especificamente A Filha Perdida, assim.
que mexeu demais comigo. Enfim, até hoje não tenho filhos ainda, não sei se terei. E acho que tem muito disso mesmo, das coisas que eu li e das reflexões que eu fiz a partir disso, assim, sabe? Então, pra mim também foi um marco na minha vida, sem dúvida mas nenhuma. Ele dá. Eu sou uma mulher que quer muito ser mãe, mas ele também me dá uma, tipo, opa, sabe? Ele te desperta, né, Será pra que, outras reflexões, né? assim. Será que eu fugiria? Será que eu largaria minhas Será que eu crianças abandonaria também? um pouquinho? pouquinho, E sabe alô, que Vini? eu tô... Vamos agilizar. Pelo jeito não balançou tanto, né, pessoal? Não, eu tô lendo um livro que, como o Pós-Fácil é parceiro da Companhia das Letras, nós estamos ganhando muitos livros. E eu tô lendo um livro que eu só baixei ali porque dizia que era uma autora que inspirou a Helena Ferrante, sim. que é Alba de Céspedes. É um livro chamado O Caderno Proibido. Foi escrito na década de 50. E é um diário, é um formato de diário, assim. E, dá pra ver muito que a Ferrante se inspirou nela, não pelo jeito de escrever, que da Ferrante é único, assim, mas é uma mulher que, tipo, é o pós-guerra na Itália, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. E ela tá descrevendo a relação dela com o marido e os filhos. E aí ela vai começando a admitir pra ela mesma, assim, né, como é um diário, a insatisfação dela com os filhos, com a filha principalmente, assim, tipo, ela tá puta com o jeito da menina e tal. E aí é tão engraçado, eu dou risada horrores com ela, porque ela, tipo, ela tem muito medo que alguém descubra que ela tá escrevendo um diário. E ela já é uma mulher de 40 e poucos anos, assim. E aí ela fica assim, tipo, meu Deus, ela escreve assim, tive que parar agora um pouco de escrever, porque eu achei que alguém tava entrando. E eu fiquei pensando, né, que eu ia esconder o diário. Pra ninguém. Que imagina se alguém lê que eu tô escrevendo isso, sabe? Tipo, e aí eu acho que a Ferrante é massa porque ela tem essa crueza, assim, de contar as coisas, tipo, sem vergonha, assim. E a Alba conta, mas com vergonha, sabe? Tipo, admite sentimentos ali de uma mãe, mas culpada. Uma mãe ainda Sim. culpada por se sentir assim, né? Sim. E a Ferrante, foda-se, né? Ela já escancara, não né? tem culpa nenhuma. Mas também a personagem ela não tá falando pros outros, né? Ela tá É, vivendo internamente total. aquilo, né? Exatamente. Tipo, tanto que quando na Filha Perdida, quando ela acha que a... Meu Deus, esqueci o nome da personagem. A mãe da menina? A Nina, né? Ela acha... Nina. Ela acha que a Nina vai entender ela, que a única pessoa Sim. que ela demonstra, ela é julgada, né? Ela fica naquela solidão. E todos os personagens, eles nunca falam abertamente. É verdade. A não ser a Lila, né? Dela. Grande Lila, maravilhosa. Mas Grande beijo, Lila. os outros não falam. É. Nem a Lenu fica ali só no... É outra que, né, guarda ali o que tá pensando. Aquela, eu tô com um pouco de ranço da Lenu nesse momento, porque eu tô vendo a série agora, a Sim, Mídia eu já Genial. vi tudo. Já viu tudo? Eu ainda Não vi ele tá tudo naquele... também. Nossa, tá muito... Meu Deus, é muito linda essa série, cara. Nossa. Ai, mas eu julgo muito a Lenu, gente, é muito complicado. Mas sabe assim, eu tava vendo, tipo, eu tava ouvindo, vi um mini doc, eu acho, do diretor contando um pouco sobre a personagem, assim, como que ele orienta elas, né? Até assim, eu nunca tinha prestado atenção, depois eu fui prestar atenção, que ela fica muito em silêncio, assim, nas cenas, ela é meio inexpressiva também. Mas é aquela coisa da cabeça cheia de coisa, E né? contida, assim, né? Muita coisa Ela acontecendo muito dentro e pouco ela fora. ela é muito reprimida, a Lenu. Muito. Agora eu tô simpatizando, depois que eu vi Agora essa ela dá entrevista. uns gritos de vez em quando nessa temporada nova. Mas também, tudo, né? Aquele Ô, marido bundão, né? dela. Não, na série não cheguei nessa temporada ainda. Ah, não? Eu confesso que eu dei uma parada, assim, sabe? Porque Faz um pouco. mexeu bastante de novo comigo, assim, fazia tempo que eu tinha lido os livros, daí daí eu fiquei, e é isso, tu sabe que tu vai sentir coisas assistindo Aham. ou lendo, né? E às vezes tu não tá muito bem, pensa, não, hoje eu não vou, porque, cara, não vou conseguir lidar direito com isso, assim. Mas lembrando dos livros, o marido dela, aquele insuportável, inútil, que é isso, não tem como. Isso é verdade. Então tá, tem mais algum? Feminista. Esquerdo macho. Você esquerdo macho total, né?
Ai, não, Isso acho que assim, tem até outras coisas menores, mas sei lá, eu me lembrei dessas 3, porque são 3 fases marcantes na minha vida, de certa forma. Eu achei assim. bem profundo. Eu gostei também. Bom, reverbera, 2, né, reverberam até hoje, que eu lanço mais ainda, mas essa coisa da maternidade é uma coisa que acho que eu não passo um dia sem pensar nisso, assim, na minha vida. E sempre volto pra essas questões. Mas sabe que isso é interessante, assim, que eu já vi várias mulheres falando assim, eu me senti muito representada quando eu li, né, a Ferrante, e pra mim, assim, tanto que pra mim foi difícil pensar no livro, porque eu não sei se eu fico muito pensando na estrutura da história quando eu tô lendo, não sei o quê. Porque eu fico assim, meu Deus, é muito coerente que essa pessoa não queira ter filho ou que tenha abandonado os filhos, sabe? Sim, é muito coerente mesmo os livros. Será que eu sou uma pessoa fria, sem coração? Não, acho eu acho que não. que todas nós nos sentimos assim. Então tá bom, obrigada. Achei também coerente. Obrigada, Brasil. Não, e assim, eu ia falar de um livro antes, mas eu vou até inverter pra voltar. Vamos ficar nesse assunto aí de não querer ser mãe, né? Tá. Mas na verdade não. Um dos livros que eu trouxe se chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, Como os Millennials se Tornaram a Geração do Burnout, da Anne Ellen Patterson. Acho que é autoexplicativo. Esse título maravilhoso. Né? E ele tem um capítulo, bom, ele todo fala assim. Tá, resumindo, ele é um livro muito bom mesmo. Eu achava que ele pudesse ser meio de autoajuda, eu tava meio com medo de ler. Foi a Karina Pizzini que me deu. Acho que ela quis me dar algum recado. Quis dizer alguma coisa comigo. Acho que ela quis dar alguma indireta. Mas o último capítulo do livro se chama Os Pais Millennials Exaustos. Então, assim, até então, são 8 capítulos falando de relação de trabalho. E no 9º fala de paternidade, de maternidade principalmente. E daí, como eu sou uma mulher que quer ser mãe, eu fiz o seguinte: não li. Ai, mentira! Não li o último capítulo. Negação, ela tá em negação. Ela tá em negação. Comecei a ler e pensei, se eu ler isso aqui, Não vou vai. mais querer ter filho, gente. Não, mas tem que saber a realidade, Não menina. quero. Não pode ser. Não pode romantizar os negócios. Aí eu não li, juro, eu fui até um tanto assim, aí tipo, começou a me dar aquele... Eu pensei, cara, eu não vou mais ler. E aí eu fui direto pra conclusão e eu não... Concluindo. Não li, mas assim, eu trouxe esse livro pra falar de relação de trabalho, assim mesmo, que ele, né, que é... Deixa eu pegar o roteiro, que senão eu vou falar merda. Que ele provocou mudanças na minha vida, nesse sentido, assim, né? Para de rir, Carol. Grande beijo, Laís, minha colega de trabalho, que me deu uns toques aí pra não me expor mais. Beijo, Laís. Conheço a Laís também. É assim, o que eu acho interessante? Ele tira a responsabilidade, tipo, tá, beleza, tu já teve uma crise de burnout? Eu não sei se foi um burnout, Teve. mas eu literalmente larguei o emprego. Sabe por que tem. Larguei o emprego sem ter outro pra substituir, então eu acho que... Teve. Acho que foi. Meu Deus. Acho que foi. A Carol teve, eu tive. E assim, o que eu acho interessante desse livro é que ele tira do indivíduo a culpa, a responsabilidade por isso, assim, Paulo, te amo. né? Não, meu psiquiatra. Nosso psi. E aí ela explica, a autora, como a sociedade capitalista nos moldou desse jeito, assim. Então, tipo, antes, por exemplo, eu tinha muito comigo, assim, que eu pensava, eu sou desse jeito, de trabalhar igual uma louca, de sempre levar tudo a sério demais, de ser muito perfeccionista e tal, por causa da minha criação. Daí, eu fui pra terapia, eu comecei a culpar meu avô. Coitado, vô, tá lá. Beijo, vô, aí onde quer que ele Vivendo a vida esteja. dele lá onde ele tá. Porque ele era muito exigente, né? Ele era muito, você tem que fazer tudo sempre certo. Tipo, o maior elogio que ele podia dar pra alguém era dizer que a pessoa era muito trabalhadeira. Sim. Então, tipo, eu era muito trabalhadeira. Meu avô falava pra todo mundo que eu era muito trabalhadeira, assim. E aí eu continuei sendo muito trabalhadeira, até eu pifar. E aí eu não quero mais ser muito trabalhadeira, entendeu? Tipo, antes quando alguém me dizia assim, meu Deus, a Stephanie aqui na redação, ela patrola. Entrega uma matéria, não sei o que, é uma máquina. Eu achava que era um elogio. E agora eu fico ofendida se alguém me diz isso, assim, porque eu não sou uma máquina, eu sou uma pessoa. E esse livro, ele traz muito desse tipo de experiência, assim, sabe? De a gente sentir orgulho de ser uma máquina, de parecer uma máquina. Sim. E disso acabar nos adoecendo, né? Que, tipo,
né, ela chega na conclusão de que o burnout é o caminho final decretado pra quem tem esse tipo de comportamento. Você vai ter burnout, já é uma doença, né? Então, tipo, a gente vai adoecer. E tem um prefácio que é da Renata Correia, que já é muito bom, baita tapa na cara. E ela fala, assim, sobre, tipo, na vida dela, ela sempre ter colocado o trabalho em primeiro lugar. E isso ser motivo de orgulho. Tipo, ser motivo de orgulho eu adiar a ida no médico, eu adiar resolver questões pessoais. Alô, Tá lá, time. tipo, eu tenho endometriose, eu já fui trabalhar morrendo de cólica, indo chorar no banheiro 1 milhão de vezes, porque eu achava um absurdo eu não ir trabalhar porque eu tava com cólica. E eu não quero mais passar por esse tipo de experiência, assim. Então, agora, depois que eu li esse livro, foi bem recente, eu comecei a pensar muito, tipo, eu quero ter tempo pra mim e um tempo que eu não precise justificar, sabe? Só é meu, assim, eu posso fazer o que eu quiser dele. Sim. Então, eu estou aí nesse processo de buscar ter mais tempo pra mim. Sim, E total, eu trouxe um faz trecho desse livro, tapa na cara, assim, ó, de todas nós. Eu ia dizer de todos vocês, mas é de todas nós. Que eu acho, assim, que todo mundo tinha que ler esse livro. Eu queria obrigar as pessoas a lerem esse livro. Mas, principalmente, as pessoas apaixonadas pela profissão. As pessoas que têm o trabalho com propósito, que buscam o trabalho com propósito. E aí eu trouxe esse trechinho, prestem atenção, Que que diz o medo. seguinte: o desejo do emprego descolado pelo qual você é apaixonado é um fenômeno particularmente moderno e burguês. E como veremos, uma forma de tornar certo tipo de trabalho a tal ponto desejável que os trabalhadores vão tolerar todo tipo de exploração pela honra de ocupar aquela vaga. A retórica do faça o que você ama e não vai trabalhar um dia sequer na vida é uma armadilha para o burnout. Ao disfarçarmos o trabalho na linguagem da paixão, somos impedidos de pensar no que fazemos como aquilo que verdadeiramente é, um ofício, não a totalidade das nossas vidas. Nossa, isso é muito forte. E aí eu tô muito na meta aí da não a totalidade das nossas vidas. Sim. E aí Meu eu quero Deus. saber, né, nós três temos a mesma profissão, que a gente diz com muito orgulho assim, jornalismo é uma cachaça mesmo, a gente não consegue largar, parece que, né, show de bola, assim. E vocês querem ter algum comentário? Não, sobre eu acho interessante, assim, de jornalista também, que a gente tem uma coisa assim, que a gente acha que a gente tem que estar ligado em tudo o tempo todo, porque Ai, sou lá. a gente tem que saber tudo, Sou essa pessoa. né? Ai, nossa, não posso perder nada. E isso é horrível, assim, mas essa coisa, assim, do propósito, da paixão, é um discurso bem liberal, assim, bem novo, assim. Redondo não, né? Já tá um tempinho aí, mas é muito nisso, assim, muito focado, né? Você é um indivíduo, assim. Primeiro que o trabalho é isso, né? Trabalho. Se hoje eu ouvi isso, inclusive de uma pessoa que trabalha comigo, que achei maravilhosa essa frase, que ela falou assim: se trabalho fosse totalmente bom, você não seria pago pra isso, pra fazer isso. Verdade. Maravilhosa, eu não posso dizer quem me falou, mas foi maravilhosa. Gostei também. E aí eu fiquei assim, tipo, sempre penso nisso, assim, né? Essa coisa de trabalhar, por exemplo, tu tem que fazer um negócio, tu bateu o ponto, vai lá e faz. É só uma coisinha. Tu tem que estar sempre conectada, você tem que estar sempre ali. Isso é muito falso e é muito nocivo, assim, Bateu o porque ponto, voltar correndo trabalhar. tu pode gostar do teu trabalho, tu pode ser uma motivação, não tem problema nenhum. O problema, eu acho, é quando vira essa relação, assim, que você já não tem mais como separar, sabe? O que é a tua vida, o que é o teu trabalho. Quando todas as pessoas que você se relaciona são do teu trabalho. Tipo, redação a gente sabe Casa disso. com a pessoa do trabalho. Tu vai no bar com quem? Com as pessoas que tu acabou de baixar uma página. Nossa, é era muito isso, né? E sabe o que eu me lembro também do nosso passado em comum? Ai, gente. Mas com certeza vocês ouviram, e eu ouvi muito. Tá, mas como é que é isso, assim? Como é que... Não, mas peraí, isso é uma oportunidade pra ti. Mas é isso que ela falou. Né, exatamente. É uma honra. Exatamente, esse mesmo lugar do local descolado, que é uma honra, é uma oportunidade, te faz acreditar que de fato você é privilegiada por estar ocupando aquele lugar, quando na verdade você tá ali trocando por um trabalho seu, você que tem o negócio que eles precisam, né? Não o contrário, assim. E aí isso entra na nossa cabeça e vai consumindo a gente mesmo, até o momento que você só percebe quando você pifa completamente, ou quando aquilo te faz mal, te faz desmaiar, ou te faz surtar, ou te faz chorar, ou te faz brigar com pessoas. E aí vai indo, assim, demora pra gente. Hoje
eu trabalho agora com muita gente bem nova, assim, e vejo né, essa dedicação enorme. E outras pessoas jovens, muito jovens, que eu penso e vejo trilhando esse mesmo caminho, assim, sabe? Tipo, mesmo, né? e eu só falo assim, só para e pensa um pouco em ti, assim, isso é trabalho, sempre vai ser só trabalho. É muito importante que a gente goste, que a gente faça com o coração. Seja comprometido. Que a gente seja comprometido, claro que sim, em tudo, mas ainda assim, né, a gente precisa sempre se colocar em primeiro lugar e a gente se deixa totalmente de lado, assim. Enfim, esse pedaço tu já tinha postado, né? Já. Esse pedaço. E eu li esse pedaço e falei, caceta, tenho até medo de ler esse livro. Por tudo que, enfim, tudo que eu já passei e pela vida atual também, assim, pelos caminhos, porque a gente sabe que isso é muito normal em vários lugares. E dá medo mesmo, porque hoje eu não quero mais. E é isso, assim, eu fico pensando. A gente até, às vezes, eu tenho que lutar contra uma culpa por não querer mais aquilo que eu já passei. E penso, eu não quero fazer da minha vida o trabalho e não quero me sentir culpada por isso, né? E eu não sei se vocês têm isso, mas aquela que também continua se expondo, né? Eu vejo hoje uma relação muito com a minha baixa autoestima. Porque assim, ó, eu nunca me achava boa em nada. Mas eu me achava uma repórter muito boa. Ai, Mas isso é coisa... Eu ia falar uma coisa, que isso tem muito a ver com mulher, gente. Assim. Também. E aí eu achava assim, tipo, cara, eu não posso deixar ele trabalhar em redação nunca, porque eu sou muito boa porque no que eu faço aqui. Aqui as pessoas me admiram, né? E assim, e eu tinha essa certeza, entendeu? Tipo, eu sou muito foda aqui no que eu tô fazendo. Depois, quando eu virei editora, eu continuava achando que eu era muito boa. E o resto da minha vida era um caos. O resto da minha vida era uma merda. Então, como o resto era uma merda, eu meio que apostava todas as minhas fichas ali, entendeu? Sim. Tipo, ser reconhecida profissionalmente. E eu mesma me admirava muito ali, assim. Tanto que quando eu decidi sair do jornal, foi uma crise fodida, assim. Porque eu pensei, tipo, cara, eu tô deixando a única coisa que eu tenho certeza que eu faço bem na minha vida. Que é trabalhar em jornal. E, né, gente, o jornal nem existiu mais. Então, uma hora ou outra eu ia ter que fazer isso, mas eu decidi fazer assim. Parece uma entidade. O jornal. Ai, É muito louco. Só que depois, assim, depois de um tempo, eu comecei a me sentir muito corajosa por isso, sabe? Tipo, porra, eu consegui sair daquilo, assim. Só que eu lido com a síndrome do impostor até hoje. Nossa, de achar meu que Deus. eu nunca vou ser tão boa quanto eu fui fazendo aqui. O que eu vejo muito. muito, assim, também, é essa dedicação, assim, acima, né, do que a gente deve ter, ela vem muito do fato da gente ser mulher. Porque a gente tem muita... A gente vem com uma coisa, assim, de... Você tem que ser o apoio, você tem que estar presente, você tem que estar ali. E é isso, você fica se questionando o tempo todo se você está sendo boa ou não. Tem dias que eu... Agora eu vou me expor também. Eu falo pra Stephanie assim, hoje trabalhei como um homem cis branco mediano. Ou seja, nada. Tipo, que é aquela pessoa que acha que Só arrasou. enganei, Só levei, né? Arrasei, Só estilo só no presente. papo, só leva no papo, não faz nada. E arrasou, bateu o ponto e foi. Mas tem dias que vai ter que ser assim, cara. Porque assim, a gente não é o tempo todo, meu Deus, não. Nossa, e lidar com isso, sempre vem carregado de culpa de dizer, meu Deus, eu sou uma fraude. Hoje eu só trabalhei o meu horário normal e só cumpri o meu horário de almoço. Ou seja, eu já tô trabalhando pouco, porque eu tive meu horário de almoço inteiro ali. Que loucura, não? E agora só porque tu falou do negócio assim no impostor, eu sou obrigada a citar a pesquisa. Eu sei que essa... Sim! Né, No momento falar mal de homem. Por favor, gente, a gente tá gravando, saiu ontem uma pesquisa dizendo que só 3% dos homens que responderam a pesquisa lá do Instituto Ideia acham que são feios. Ai, mas o pior pra mim é dos inteligentes. 28% acham que são mais inteligentes do que as outras pessoas. Ai, gente. Spoiler, vocês não sabem. Desculpa, Tem uma mas coisa pra contar. só eu conheço mais homem feio que bate esses 3%, com certeza. Nossa, meu Deus do céu. Assim, sobe meus... Desculpa. E os que eu conheço que são bonitos e que são próximos de mim jamais diriam na pesquisa que são bonitos, o que é uma coisa triste. Exatamente. E aí ontem eu postei isso. E, gente, eu não sou... Eu sou
total flopada nas redes, tá? Mas a quantidade de mulher que se manifestou indignada... Eu compartilhei. É assim, não tem como. Não tem também. como não despertar a nossa indignação. E é isso. Aquilo ali é a prova, né, concreta disso que a gente sofre mesmo, assim. A gente sempre precisa dar 300% porque a gente acha que não é suficiente. E isso acontece no trabalho também. A gente vive achando que... Eu trabalhei a minha vida toda na TV achando que todo dia eu ia trabalhar achando que alguém ia parar da minha mesa e dizer assim, então, Luciana, a gente cometeu um erro. Você, por favor, saia. Toda a vida inteira, assim, até hoje, eu tenho assim. Foda, eu também. Aí quando acontece um problema, eu sempre acho que eu vou ser demitida. Eu também. E assim, às vezes acontece, Toda hora, tipo, todo da chefe momento. ficar meia hora sem me responder, eu já pensei, será que eu Vou ser preciso demitida. Aham. Não, e assim, ó, ô Lu, a gente precisa falar aqui rapidinho. Eu pensei, puta merda. Vou ser demitida. Já vou aqui limpar as gavetas, porque é isso aí. Deu. Acabou, deu pra mim. Ai, me descobriram aqui. Mas aí, só mais uma coisa sobre esse livro que eu quero falar pra poder... New Topic, é que assim, ela também traz uma coisa muito interessante que é o seguinte, que é a solução, né, lá na conclusão. Se tem solução pra isso. E ela fala assim, existe solução individual, que é você colocar limite, e é essa reflexão que a gente tá fazendo, é assim que se coloca limite, você começa, né, tipo, uma amiga dando uma chacoalhada na outra e você parando de se sentir culpada por ter trabalhado as 8 horas que você paga pra trabalhar. E ela também fala de uma situação, de uma solução que tem que ser macro, que tem que ser social, assim. Tem que entrar no sindicato. Tem que entrar no sindicato. Mas também ela fala de eleger governantes preocupados com direitos Sim, trabalhistas, exato. Sim, Não, meu Deus. não o contrário, inclusive. né? Que sejam preocupados com questões sociais e com a garantia de direitos mínimos para as pessoas, Uhum. sabe? Porque assim, a gente também chega nesse combo aí de exaustão no trabalho, porque a gente não tem mais nada, né, Mas gente? é Tipo, isso que eu digo que é um discurso liberal. Porque liberal. as pessoas não têm mais essa consciência política, social, que você tem que reclamar, você tem que falar, cobrar os seus direitos. É. Porque as pessoas acham que elas têm que estar sempre felizes com o trabalho. Se ela não tá feliz, tá errado. É ela. E porque elas acham que se eu reclamar aqui, tem 87 pessoas desempregadas que vão ocupar o meu isso. lugar, porque tá tudo uma merda, porque as pessoas não estão passando fome, essas coisas. Então, assim, que direito tenho eu? Eu ainda, né, tenho que agradecer de estar aqui sendo explorado, porque tem muita gente passando fome e passando necessidade, assim. Então, realmente, isso do macro é... que a luta por direito e pelo mínimo é coletiva, assim, né? Então, tipo, não dá pra gente só, tipo, se É. conformar, sabe? É verdade. Então, Poxa, já sabem, dia 2 de outubro. o que fazer, né, galera? Mudar de assunto. Agora eu vou continuar me expondo, que hoje eu tô aqui, Hoje olha, ela tá só... depois eu mostro o que é isso. Ai, meu Deus. O outro livro que eu trouxe, Lu, também é sobre relacionamentos. Ai, que bom. Mas é um livro que me ajudou a terminar. Eu gosto. Me ajudou a terminar um relacionamento. Ai, não, ajuda ela a terminar, né? Eu sou É. muito cuviteira. É que eu já Glória. era mais madura. Eu já era mais Ah, madura. tu não tinha só 26 anos. Não, eu já tava ali uns 29. Nossa, muito mais madura. Muito mais madura, sei lá, mas mais ou menos por aí. Ou 30. E aí era o seguinte, eu estava num relacionamento que era meio que um relacionamento falido, assim, tipo, não fazia sentido nenhum, mas eu ficava assim, tipo, eu queria terminar, mas eu ficava assim, eu não tenho motivo pra terminar esse relacionamento. Não aconteceu nada. Esse cara não tá me traindo, pelo menos até onde eu sabia naquele momento, depois suspeito que sim, porém naquele momento eu não sabia. E tipo, eu ficava nessa, assim, tipo, como é que eu vou explicar pras pessoas por que eu terminei? Meu Deus Sim. do céu, Ah, mas- gente. Sabe, tipo, o Nestor já me julgou aquele dia porque eu falei isso, mas você também tá me julgando. E eu ficava muito nessa, assim, tipo, como é que eu vou chegar pro cara e vou dizer, olha só, eu quero terminar Só porque eu quero. porque eu quero. E aí eu não conseguia. Eu fui levando, assim, porque, tipo, eu não sabia como argumentar por que eu queria terminar. E aí eu estava lendo esse livro maravilhoso, que é uma trilogia do Mia Couto chamada As Areias do Imperador. Esse é o livro 2, chama Sombras d'Água. Claro que a minha vida não tem nada a ver com a vida das mulheres narradas nesse livro, né? Ele conta uma história da guerra civil no Moçambique e mulheres que são as principais vítimas dessa guerra, assim. Porém, tem uma personagem aqui que eu não vou me lembrar o nome dela, e ela escreve uma carta pra terminar um relacionamento que não tava bom. E ela escreve uma coisa muito, muito, muito maravilhosa, que é o seguinte. Que foda, né, que eu vou contar isso. Ai, Enfim, mas era muito Vai. parecido com o que eu estava me sentindo Agora naquele já momento. foi, né? Ela explica, né, pra ele por que ela tá acabando aquele relacionamento. E aí ela fala assim: morri sempre que não me amaste.
Morri ainda mais quando pensaste em me salvar. E regressei a essa existência sem luz nem brilho. Não é de mais crença que preciso, é de vida. Daí o trecho que a grande ficha caiu. A tua crueldade não foi fazer-me mal, foi não me fazeres nada. Foi deixares-me sem tamanho, desfocada, inexistente. Eis o que sou, uma simples imagem em contraluz, uma fotografia que ficou para sempre por revelar. Nossa. Ai, quase chorei. Nossa, muito forte, hein? E aí, quando eu li isso, claro que eu chorei assim uma madrugada inteira e depois ainda continua que ela fala, tipo, dói-me mais não ser ninguém. Sabe? Tipo, então é muito essa mulher falando do quanto ela não se sentia nada naquele relacionamento, assim. E foi o que me motivou a tipo, eu li isso e pensei, cara, é isso, sabe? Tipo, não te fazer nada é tão motivo quanto te fazer mal, sabe? Sim. Claro, né? Tem o mal e o mal, né? Também, assim, né? Tem coisas muito graves que podem acontecer num relacionamento. Mas nesse caso específico, eu pensei, é isso. Né? Não tá aqui, tá cagando baldes pra mim, eu vou ter... Olha, gente, mas que coisa, hein? Porque é um movimento muito grande na vida, né? Foi bem importante mesmo. Foi. E será que se tu não tivesse lendo esse livro, tu acha que quanto tempo mais tu ia levar pra... Ah, minha filha, era capaz de eu fazer alguma cagada. Mas a gente tá ficando amiga, já acho que não ia dar. Tu ia dar esse ela toque, ia me dar Carol. esse toque, Quando não, pra quando não tem livro, tem amiga, né? E também acho que é uma eu sou aquela pessoa amiga assim, que solitária. fica assim meio, tipo, sabe assim, que fica assim em cima do muro, assim, que fica... não sei. Não, eu falo, não. Sim. Não! Mulher! Chega! Chacoalha, deu. né? A pessoa. Mas foi, né, assim, bem bom. Nossa, eu li agora, até fiquei meio vermelha, assim, mas eu Muito achei... bom. Adorei. E achei bem forte mesmo. Ai, ele. tão bonito. E o que eu gosto, assim, do Mia Couto, né, gente, tipo, é um homem, né? É um homem hétero branco, né? E o cara escreve isso, assim, e eu sinto tão forte a presença feminina na escrita dele, Sim. assim, eu acho bem admirável, assim, mesmo, porque não é fácil, assim, né? Tipo, nessa trilogia inteira são mulheres as protagonistas, né? E eu acho que ele consegue incorporar muito bem, tipo, esse sentimento da mulher não se sentir nada. Sei lá, 93% dos homens que eu conheço, 97%, achariam uma bobagem, Com certeza. né? Tipo, meu Deus, tá reclamando o quê, sabe? E, né, e o cara conseguir contar isso e mostrar o quanto isso é grave, o quanto isso é forte, o quanto isso afeta uma mulher, assim, né? É verdade. E é isso. Mas eu acho que isso é possível também no relacionamento. Também homens também podem se sentir assim. Com certeza. Sim. Os 3%. Aquele 3% vagabundo, né? O nome do episódio tem que ser 3%. Os 3%. Mas aquela série, tem uma série na Netflix. Ai, tem coisa Netflix brasileira, eu acho. Tá vendo, Carol? Eu ia falar uma outra coisa que eu não vou falar. Ela ia falar do gato. Eu ia falar do Gabriel Garcia Marques, mas não vou. Não preciso. Hoje não precisa. Deixa. Já falo dele em 97% dos episódios. Vai lá. Agora eu tô meio tímida, porque o meu livro não é assim nada uma exposição. Melhor pra ti, né? Gente, assim, foi muito difícil pensar num livro, sério, assim. Eu fiquei pensando, porque assim, os livros que me motivaram, assim, tipo, por exemplo, a escrever e tal, eu já falei, né? Em outros momentos. Alô, Aline Bey. E aí, a Aline Bey, a Clarice, a Lígia e tal. Daí eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Ela fala tão íntima, né? A Lígia. A Aline, a Lígia, a Clarice, o Jesus. Jesus. Enfim. Mas aí desde que eu voltei lá na minha adolescência, né? Que é uma fase que eu acho que é tudo muito meio tipo, muito começo, assim, porque você meio que não tem referência de nada e aí tu começa a ver as coisas e é tudo muito novo. E aí eu lembrei de uma época, tipo, a época do vestibular, assim, transformou a minha vida. Porque eu resolvi ler todos os livros do vestibular. Todos. Eu li dos livros da UFSC, li livros da Federal do Paraná, li da UAPG. Todas as faculdades públicas que eu tentei vestibular, eu li. E aí eu lembrei de um livro que eu sempre gostei muito e que foi um livro que me impactou muito. E depois eu fiquei pensando assim, poxa, esse livro realmente eu nunca falei no pós-fácil. Que é A Majestade do Xingu, do Moacir Clear. Que é uma coisa bem nada a ver, inusitada. Mas por quê, né? Por que esse livro mexeu tanto? Assim, primeiro assim, que, né, pense, bem assim, imagine eu, jovem, 15 anos,
morando em Mafra, sem internet, né? Eu nem preciso imaginar, por causa que eu vivia a mesma coisa. Aí você tá lá, né, tal, daí pega um livro desse, esse livro, só pra vocês terem uma ideia, é um livro que ele conta, é um paciente, tá contando uma história pra um médico, ele tá na UTI, não tem nome o narrador, e ele tá contando uma história de um amigo dele que ele conheceu quando eles vieram pro Brasil. Então ele é um imigrante judeu, russo, que veio pro Brasil, e ele tá contando a história desse amigo dele, que é um intelectual comunista chamado Noel Nuttels. Os dois vieram juntos no navio, depois se perderam, cada um foi viver a sua vida, mas o Noel, ele virou um herói, assim, pra ele. Um herói. E aí eu lembro que quando eu li esse livro, ele fala tanta coisa, porque ele mistura realidade com ficção o tempo todo do livro. E aí eu fiquei pensando, será que esse cara existiu mesmo? E tipo, né, fiquei pirando assim, que esse Noel existia mesmo, né? Bom, mas a história é assim, ele começa contando pra esse médico do dia que o Noel foi internado no hospital do Rio de Janeiro, isso já era em 1973, ele estava com 63 anos, ele estava morrendo de câncer e ele recebe a visita de 4 generais. Era ditadura, né, no Brasil, ele tá lá internado e ele é um comunista, então ele recebe essa visita dos 4 generais e ele acorda com os 4 assim em volta dele. E o personagem o narrador que conta essa história, ele é muito bem-humorado, assim, ele é irônico o tempo todo. Então ele brinca, assim, ele fala, eu não sei se esses caras eram amigos dele, porque que eles foram lá visitar ele. Ah, tá. Né? E aí ele fica muito nisso, assim, e ele fala muito sobre imigrante, ele fala sobre índios, ele fala sobre generais, ele fala sobre comunismo. E eu nunca tinha nem, assim, nem pensado que isso existia na vida. Claro, você estuda na escola, assim, né, no ensino médio, mas assim, eu nunca nem tinha pensado que isso existia. E eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, comunismo, gosto. Daí ele fala também, olha que louco, gente, olha que coisa louca esse livro. Ele fala assim, ele fala do Samuel Weiner, ele fala do Goethe, ele fala da Olga Benário. E o Samuel Weiner, por exemplo, depois quando eu passei no vestibular, eu tive que ler o livro do Samuel Weiner, né? E eu fiquei, meu Deus, é o personagem do Noel! Sério, assim, e foi uma coisa que tão assim, depois eu fui olhar os nomes das pessoas, assim, daí eu falei, gente, essas pessoas são reais, elas existem. E eu não sabia que elas existiam, não sabia. E foi uma coisa que me abriu muito a minha cabeça, assim. Que legal. Foi muito louco, Pra adolescente ele é mesmo legal, né? Tipo... Não, gente, é um livro... Eu comprei ele de novo agora. Porque eu comecei a ler ele pra ler uns trechos pra eu falar aqui. E eu falei, meu Deus, esse livro é muito bom, vou ler de novo. E comprei de novo pra ler de novo. E aí o Moacir, não sei se vocês já leram os livros dele, mas ele é um escritor muito bom. Ele é um cara, assim, muito irônico, ele é engraçado. Eu tenho um livro bem curtinho dele, que é o que inspirou as aventuras de Pi, né? O menino que inspirou, né? O cara plagiou. Ele plagiou. Ele plagiou, mas ele não quis, né, depois ir atrás, né, no processo. Só pediu pra colocar lá na abertura, esse livro aqui. Eu tenho esse livro, que é esqueci o nome agora, mas é muito bom também. E ele é um escritor muito massa, assim. Uma vez eu lembro que ele ia pra uma feira do livro, eu acho que em Curitiba. E eu pensei em conhecer ele, não conheci. Me lembrei de outro livro dessa época. Dali. Lembrei do livro que é do... Meu Deus, eu esqueci o nome do autor do livro. Caroline, a velha. Ela lembrou. Isso que ela lembrou, mas... Espera. Calma, eu vou lembrar. Mas eu vou continuar falando de uma Cyrus Clear aqui. Eu vou ler esse trecho do que os generais chegam lá, né? Que ele tá contando, né? Então ele tá lá contando pro médico, né? Tá na UTI contando pro médico. É a consulta mais longa da história, porque ele fica o livro inteiro falando com o médico tá lá, beleza, joia, né? Escutando ele. Chega. Aí ele fala assim: chegaram no quarto, bateram na porta e, como ninguém respondesse, foram entrando. Ali estava o Noel, deitado, olhos fechados, respiração estertorosa, morrendo. Os generais, consternados, não sabiam o que fazer. O que é que podiam 5 generais fazer ao redor de um moribundo? Nada. Olhavam simplesmente. E esperavam que alguma coisa acontecesse. Aconteceu. De repente, o Noel abriu os olhos. Abriu os olhos e olhou os militares. Os 2 estavam a oeste da cama, os 2 que estavam a leste e os que estavam a sul. A norte não havia general algum. Faltava general para o norte, e mesmo que houvesse, de nada adiantaria. Ao norte, a cama estava encostada na parede, nenhum esboço sobraria para um general.
por magro que fosse. Muito bom. Olhou todos, um por um, com aquele olhar debochado dele. Um dos generais perguntou como ele estava, e o Noel, que mesmo morrendo, continuava o gozador de sempre, respondeu: estou como o Brasil, na merda e cercado de generais. Mas também não é! Cara, ele não... Olha, gente, eu tô arrepiada. Foi escrito ontem, né? Gente, esse não é um livro Maravilhoso. Gente. E Muito bom, muito cara, bom. E ele é histórico, assim, porque ele narra esse momento, assim, pela figura de um imigrante comunista e tal, e ele pega vários personagens e ele vai colocando na história, assim. Muito bom. E você não sabe se o narrador tá inventando, se o Noel existiu mesmo, se não existiu, ele é o Noel, tu não sabe. Mas ele sabe tanto o detalhe do cara, e porque ele não conheceu o cara. O cara foi embora depois que eles se encontraram no navio, ele não sabe do cara. Então, ou ele tá inventando, ou é ele. E aí ele fica contando ali, cara, é muito, muito bom. Muito bom. É um livro muito bom, eu recomendo super. Nossa, muito bom E mesmo. o outro Momento, hein, eu Carol? adorei. Mandou o Ricardo na hora certa, hein, minha filha? Não, eu comecei a ler, isso tá nas primeiras páginas do livro, acho que foi a segunda página, acho. Eu comecei a ler, meu Deus, eu vou ler esse livro de novo. Eu deixo eu achar ali o nome, porque eu esqueci o nome do autor, daí eu vou lembrar. Onde é que vai? Vai pra Ela onde? saiu. Sai do estúdio. É o Cristóvão Tesa. Olha, que é, inclusive, lagiano, Lagiano. que fica na Grande Santa Cecília, porque não conhece Lages. Não, o Cristóvão Também Tesa tem um livro que eu vou ter que pesquisar aqui, porque eu esqueci o nome desse livro, mas é um livro que eu li quando eu era muito adolescente, que é a história de um jovem que é tipo riponga e não sei o que, e ele era o meu ídolo da minha adolescência, esse homem. E aí, o que aconteceu? O Cristóvão Tesa, ele foi para uma feira do livro em Ponta Grossa, eu estudei em Ponta Grossa, Paraná, né? E eu e uma amiga minha, Ana Carolina, nós decidimos ir lá encontrar ele, porque a gente queria, nós duas éramos apaixonadas por esse livro, que eu vou achar que é o nome, claro. E aí, eu tô enrolando porque eu tô procurando o nome do livro. Eu tô dizendo, meu Deus, qual é o nome do A livro? gente quer o Cristóvão Tesa na nova O temporada Trapo, do é Passado. Trapo, o nome é Trapo. E aí, tá, daí a gente foi lá encontrar ele, né? E tipo, cara, o Cristóvão Tesa tá aqui. Chegamos lá, só tinha nós duas pra falar com ele. Oh, meu Deus! Gente, pense, eu não conseguia abrir a boca. Eu não conseguia falar com o homem. E ele tava super honrado que tinha duas meninas apaixonadas pelo livro dele. E eu não conseguia falar com ele, porque eu era muito tímida. Ai, que bonitinho. Aí a Ana, que era mais assim, desenvolta, foi desenrolando ali. Mas eu fiquei quieta do lado dele, assim, olhando ele falando. Ai, que bonitinho. Gente, sério, assim, esse livro é tão. Ele é bem pra adolescente, assim. Eu nunca li sabe? esse livro. Ele conta a história. Esse cara é de Curitiba, o personagem, né? Sim. E aí é um livro bem pra adolescente, assim, tipo, adolescente que nem eu, que era meio riponga, assim. Eu era meio riponga. Aceite. Tá bom. Aí eu achava ele o Riponga máximo. e E ele mafra. era músico, enfim. Cara, eu achava ele foda, assim. E aí eu fui lá conhecer o Cristóvão Tesa e fiquei mudo perante o Cristóvão Tesa. Desculpa aí, Cristóvão Tesa. Não, agora tu vai ter uma oportunidade porque a gente vai convidar ele pra nova temporada. Meu do Deus, Passado. será que eu vou ficar muda? Eu vou ter que contar Não, essa tu história pra ele. vai contar. Se tu não contar, Tu eu lembra aquela vez na Feira do Livro em Ponta Grossa que só fui eu e uma amiga minha te ver? Não, mas aí a gente já encaminha esse episódio pra ele. É. Que ele já Já vai vai conhecer saber, essa história. E aí a relação de vocês vai começar a partir disso, entendeu? Isso. Vai ser mais fácil. Vai ser daí. legal. Mas Ele é vai ficar muito emocionado. São dois livros assim que me motivaram muito. Mas não foi nada assim, não tem nada revelador, né? Não precisa lembrar demais. Às vezes mais até é bom, coisa. né? Às vezes é bom. Tipo, talvez te preserve de algumas relações complicadas, Pode- humilhantes. Tipo, preserva de humilhação. Mas eu acho que aí vocês querem falar de mais algum? Não? Ai, gente. Então eu vou fazer uma coisa que eu ia fazer, Faz. que era o momento Gabo, que é o seguinte, não é que o 100 anos de solidão mudou a minha vida, mas mudou, né, gente? Vamos combinar que mudou, não só a minha. Mas assim, às vezes eu tenho uma coisa que eu, às vezes, tipo, estou ali no momento de angústia. Aí tem a pessoa que é católica, que não sei o que, ela pega a Bíblia, que tá amassado esse livro, e abre. E eu, quando eu tô, assim, num momento de dúvida na minha vida, eu pego o 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, eu abro pra eu ver o que Gabo tem a me dizer. Maravilhoso. Então, vou fazer isso agora nesse... Não tô num momento de angústia, mas vou fazer isso pra ver o que Gabo me diz hoje. Ai, que bom, ainda Ai, bem. Jesus. Ai.
E é um trecho que já tá marcado. É. E tá escrito remédios. Remédios a Bela. Acho que é a morte dela, será? Acabou de falar e Fernanda sentiu um delicado vento de luz que arrancou os lençóis. Gente, escutem esse momento. Lembrei que é. Acabou de falar e Fernanda sentiu um delicado vento de luz que arrancou os lençóis de sua mão e os estendeu em toda a sua amplitude. Amaranta sentiu um tremor misterioso nas rendas de suas anáguas e tratou de se agarrar no lençol para não cair, no mesmo instante em que Remédios a Bela começava a se elevar. Úrsula, já quase cega, foi a única que teve serenidade para identificar a natureza daquele vento irreparável e deixou os lençóis à mercê da luz, vendo Remédios a Bela, que dizia adeus com a mão, entre o deslumbrante bater de asas dos lençóis que subiam com ela, que abandonavam com ela o ar dos besouros e das dálias e passavam com ela através do ar, onde as 4 da tarde terminavam e se perderam com ela para sempre nos altos ares, onde não podiam alcançá-la nem os mais altos pássaros da memória. É muito lindo esse Nossa. trecho dela. Nossa. É muito lindo. A gente, agora tudo me deu uma ideia. Que o episódio que a gente vai gravar, que é um lugar especial e que a gente vai gravar, pô, a gente pode fazer isso. Cada uma leva uns livros, a gente abre, daí a gente lê, daí a gente conversa. É bem legal É isso. verdade. Vamos fazer isso não. Vamos fazer. É o Minuto da Sorte versão. Ai, eu o minuto de adorei. sabedoria. Sabedorias. Adoro. Ah, muito legal Vamos mesmo. fazer. Eu ia falar aqui do lugar especial. Então, Vou contar. achei que era uma surpresa. Né, a gente... Porque assim... Quem assim, tem amigo tem tudo, gente. Quem tem um amigo tem tudo. Emicida, se quiser vir também, também. Nossa, ele é escritor de apaixonamento. É verdade. Livros infantis, inclusive. Tá. Assim a gente encerra essa segunda temporada do Pós-Fácil e eu vou dar alguns spoilers do que vem aí. Vai ter um episódio extra, muito especial e muito profissional, Nossa, muito chique. durante o nosso merecido descanso, que a gente vai gravar no Matraca Estúdio da nossa querida amiga Simone Feldman, que nos convidou pra gravar lá. Ai, Simone, eu te amo! Maravilhosa. Grande beijo, né? A gente achou muito legal, assim, porque a gente já queria gravar no estúdio dela e ela entrou em contato com a gente, convidou. E a gente vai lá conhecer e gravar um episódio massa profi, né? Que é um novo espaço muito legal pra gravar podcast, vídeos aqui em Floripa. No bairro Santa Mônica, vai ser chique. Tem luzes, dá pra fazer live, dá pra gravar podcast, dá pra fazer várias coisas. E a Simone é muito fera, entende tudo de audiovisual. E ainda por cima tem uma filha linda. Só de ver Maravilhosa. aquela eu criança. quero conhecer a Lilian. A gente vai pedir pra ela levar, né? É, claro. Tá. Então tá. Então a gente não vai dizer a data, porque a gente não sabe. O tema eu tinha colocado aqui que a gente não ia dizer porque a gente não sabia, mas agora a Carol já acabou de trazer o tema aqui. É assim que a gente produz esse podcast. A pessoa pergunta como é que vocês produzem? É assim, vem uma ideia na cabeça, a gente faz. E sobre a terceira temporada, a gente tem uma planilha meio gigante de pessoas que a gente gostaria de falar. Vai ser uma temporada com escritores e escritoras. Gostaríamos que fosse. A gente espera que essas A gente pessoas vai aceitem falar com a gente, No né? caso, né? Mas assim, e aí é uma temporada que vai começar em julho. Nosso plano é que ela vai até dezembro, então vai ser bem longa. Mas vai dar tudo certo no final. Ai, Brasil. Socorro. E eu já tenho uma planilha até lá. Meu Deus, a gente já tem essa planilha Gente. desde Desde o a primeira primeiro temporada. dia que a gente decidiu fazer esse podcast. Maravilhoso, vai ser incrível. Vai ser. E ela só aumenta. Só aumenta. Algumas coisas a gente vai derrubando também, né? A gente vai aproveitar o mês de junho pra tentar produzir os episódios, agendar com essas pessoas, né? Que a gente também descobriu na temporada 2 que não é assim. Só mandar uma mensagem e dizer vamos gravar amanhã. E aí, bora? Não é. Infelizmente, Tem todo um não é. negócio. E aí, em julho, a gente volta com muito conteúdo pra vocês. Nesse período que a gente vai estar nessa folguinha, porque nós não aguentamos mais, não aguentar mais, sigam o Pós-Fácil nas redes sociais, porque vai ter sorteio de livros lá ainda, né? E vai ter umas coisas que a gente tá planejando aí, e aí, vamos ver. A gente falou sobre isso hoje, Stephanie. Sim, eu inclusive criei a coisa. Então, o que ela tá me olhando com essa cara de tipo, o quê? O quê? Umas coisas que a gente tá pensando. Então vem novidades aí. E é isso. Lu, muito obrigada por estar conosco no último episódio dessa temporada maravilhosa de Ter um Amigo. Ai,
Ai, gurias, adorei, muito obrigada. E de verdade, quando eu falei, não falei exagerando, não, me senti super honrada. Porque, enfim, admiro muito vocês duas, são duas mulheres muito fodas, inteligentes, que eu gosto de ouvir, que eu sei que, enfim, são fodas mesmo. E fiquei muito feliz, muito obrigada, espero não ter decepcionado. Não, arrasou! Meu Deus, nossa, foi um dos melhores episódios. Ai, eu adorei estar aqui e vou estar torcendo para que vocês consigam falar com todos os autores que vocês querem. Queremos. Tá, se for preciso fazer mutirão nas redes sociais deles, eu vou, contem comigo que irei. E vou continuar ouvindo vocês. Obrigada. Alô, Eliana Cruz. Alô, Aline Michel Ney. Alves. Alô, Michel Alves, temos uma vaga pra homem Aline hétero. Valenque. Essa vaga é sua! O Cristóvão Botesa também. É uma oportunidade. Oportunidade única. Será uma honra para você preencher essa vaga. É isso? Ele ouviu o nome